Bom dia, pessoal. Para ajudar vocês na resolução dos exercícios, eu vou fazer aqui alguns comentários e fazer uma resolução básica. Em casa e no caderno, vocês façam a resolução um pouco mais detalhada. Talvez só com a apostila vocês não consigam entender alguns passos importantes para a resolução. Por isso, eu vou fazer esses breves comentários aqui para vocês. Vamos partir do exercício 1. A tabela 1, essa tabela aqui embaixo, apresenta os dados de equilíbrio para a extração de níquel de uma solução amoniacal contendo níquel, cobalto e zinco. Primeiro comentário aqui é essa solução amoniacal contendo níquel, cobalto e zinco, não é dito nenhuma informação sobre ela, mas nós já temos conhecimentos básicos para tentar inferir algumas condições para isso, mesmo que não seja necessário para a resolução desse exercício, mas é um treinamento para o nosso cérebro. É uma solução amoniacal, provavelmente é uma solução vindo da lixiviação, de um processo de lixiviação, onde para fazer a extração do níquel foi foi utilizada essa solução amoniacal para a formação de complexos solúveis. Só que esses complexos também formaram o complexo com cobalto e zinco. Não dá para saber se o cobalto e o zinco, nesse caso, também são metais de interesse ou são impurezas. Dá a impressão que, nesse caso específico, ele é uma impureza, porque eu estou querendo extrair o níquel. Então, esse é um licor que está vindo do processo de lixiviação, onde foi realizado na presença de amônia para a formação de complexos solúveis e foi solubilizado cobalto e zinco. Nesse exercício, a gente não quer fazer a separação do níquel, cobalto e zinco, mas provavelmente esse nossa fase orgânica aqui, ela ela é utilizada para fazer uma separação seletiva do níquel frente ao cobalto e o zinco. Nós não vamos analisar a separação seletiva, a gente só vai analisar a separação do níquel, mas um outro ponto importante que eu preciso pensar quando eu vou fazer a separação por solventes, né, a extração por solventes, que o ideal é que o processo seja seletivo também. Então eu tenho essa solução, junto a uma solução de 25% líquido 64N em Napoleon 470, que é a minha fase orgânica, meu solvente. Não vou considerar fases diferentes aqui não, vou considerar que isso aqui é uma mistura homogênea, vou ter só 2 fases. Processos mais complexos, com 3 fases, isso é estudado em disciplinas de operações unitárias. Aqui nós vamos ver um caso específico de operação unitária para separação líquido e líquido entre líquidos immiscíveis, que não se misturam. Determine o coeficiente vazão fase orgânica por vazão aquosa. Observe que esse é o inverso do que a gente viu no livro. No nosso livro a gente viu o coeficiente fase aquosa sobre fase orgânica, mínimo para o decréscimo da concentração de níquel na fase aquosa de 25 gramas por litro para 2 gramas por litro. Qual seria o valor desse coeficiente e a concentração final de níquel na fase orgânica para uma extração em 2 estágios? Então vamos partir para a primeira pergunta. Qual é o coeficiente de vazão mínimo para conseguir a extração? Nesse caso, olha só, eu quero sair de 25 gramas por litro de níquel, ok, na minha fase aquosa, e eu quero diminuir até 2 gramas por litro na minha fase aquosa. Ou seja, eu quero remover esse níquel aqui e passar ele para a fase orgânica. A minha fase orgânica, inicialmente, ela deve ser bem pura quanto ao níquel. Então, o ponto inicial aqui
O ponto inicial aqui é 0 para fase orgânica e 2, que é o final da fase aquosa. E a outra extremidade da minha reta é aqui em 25, mas como que eu sei qual que é o ponto em que eu não posso ultrapassar? O ponto que eu não posso ultrapassar é esse aqui, ó. Por quê? Porque se a minha solução aqui no primeiro estágio, observe que a gente começa a contar o estágio de cima para baixo. Se a minha solução aqui no primeiro estágio já estiver em equilíbrio, observe que eu plotei essa tabela aqui para a gente, que é a nossa isoterma de equilíbrio. Observe que se o início da minha operação, do meu sistema, já está em equilíbrio com a isoterma de equilíbrio, que eu obtenho através de ensaios de laboratório, eu não vou conseguir extrair nada, então meu processo ele vai ser estagnado na primeira etapa. Olha aqui o as etapas do meu processo. Nessa primeira etapa aqui, olha, se a minha fase aquosa, ela já está em equilíbrio com a isoterma de equilíbrio da fase orgânica, o meu processo não caminha. Esse X1 vai ser o mesmo X2, vai ser o mesmo X3, X4. O meu processo não vai se desenvolver. Então eu preciso que essa inclinação aqui, ó, ela seja menor do que esse ponto. Então esse aqui vai ser a minha referência. Essa aqui vai ser a minha referência. E a partir, então, da inclinação dessa reta, eu vou obter o valor do coeficiente de vazão da fase orgânica e da fase aquosa. Vou iniciar igual nós aprendemos no livro, A sobre O. Lá no livro a gente viu que A sobre O é igual à variação da concentração da fase orgânica. Se eu olhar o meu ponto aqui, olha, o final do meu processo da fase orgânica, lembra que eu pego sempre o final e o início de cada um. Final da orgânica com o início da aquosa, final da aquosa com o início da orgânica. O final do meu processo da fase orgânica aqui, ó, eu vou ter mais ou menos 4,6 gramas por litro de níquel. E no início não tinha nada. Isso é dividido pela variação da fase aquosa. Eu sei que é de 25 a 2. Se eu olhar aqui, eu também vejo, olha, início 25, fim 2. 25 menos 2. 0,2. Como o exercício pediu peculiarmente o inverso disso, eu vou obter aqui o valor de 5, ok? Então, 0,5 é o valor mínimo para o decréscimo da concentração de níquel na fase aquosa. Qual seria o valor desse coeficiente, a concentração final de níquel na fase orgânica para uma extração em 2 estágios? Aqui, nós vamos analisar o método visual, né, pessoal? Nós não vamos entrar em matemática muito complexa. Eu vou descer um pouquinho essa curva, vamos começar a análise aqui, olha. Vamos considerar que essa seja a minha reta de operação. Meu processo começa aqui nessas condições. Vou removendo o níquel. Olha só o níquel sendo removido, ó, sendo removido, 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 removido. Chegou aqui, entrou em equilíbrio, não dá para fazer mais nada. Chegou aqui, entrou em equilíbrio. A segunda etapa vai começar aqui embaixo, olha, porque eu já cheguei nessa concentração. Vou removendo, removendo, removendo. Aqui eu nem tenho dados, mas eu vou fazer uma extrapolação, não é ideal extrapolar, só para a gente fazer uma análise. Eu vou ver que eu vou remover praticamente todo o níquel. Na verdade, eu quero um processo de 0,2. Não precisa ser tão eficiente. Então, eu vou vir aqui e vou aumentar um pouquinho a inclinação dessa reta aqui, partindo do 25. Então, vamos lá, olha só. Estou aqui, removendo o níquel, removendo, removendo, tum, equilíbrio. Vou começar um novo processo agora.
Segunda etapa, ainda removi mais do que o necessário. Vou aumentar um pouquinho mais essa minha reta. Vou partir daqui. Olha lá, removendo, removendo, equilíbrio. Começo mais embaixo. Cheguei nesse ponto aqui. Quando eu for bater, olha, cheguei bem perto do 0,2, ó, do 2 gramas por litro que eu queria. Então, uma etapa, 2 etapas. 0,2 é mais ou menos por aqui. Quando vocês forem fazer no caderno de vocês, façam com um pouco mais de detalhe. Aqui eu estou fazendo bem no olho, para ser um pouquinho mais rápido. Então vamos fazer aqui os cálculos. Mesmo cálculo que eu fiz anteriormente. Aqui é mais ou menos 3,8 a concentração final de níquel na fase orgânica. Essa é a minha solução orgânica. Ela vai chegar no fim do processo com mais ou menos 3,8. E inicialmente ela não tinha nada. Dividido por 25 menos 2, que é o início do processo da solução aquosa de 25 gramas por litro, vai chegar no final com 2 gramas por litro. O valor aqui é 0,16. Como peculiarmente o exercício pediu o inverso disso, 6,05. Como vocês observem, olha só, o valor mínimo para o processo ocorrer era 5, não poderia ser menor do que isso. No nosso caso, a gente viu, olha, que, de fato, no processo de 2 estágios, esse valor é maior, é 6,05. Isso aqui são relações de vazão, vazão da fase aquosa sobre vazão da fase orgânica. Se observar bem, à medida que eu aumento a vazão da fase aquosa, como eu estou da fase orgânica, como eu estou dividindo A sobre O, a inclinação da reta tem que diminuir, e é o que acontece, olha. Aumentei a vazão, diminui a inclinação. Então, quanto mais inclinada é essa curva, mais difícil é o meu processo e mais etapas serão necessárias para realizá-lo. Quanto menor a inclinação dessa curva, mais fácil é o meu processo e menos etapas eu vou precisar. Só que aí a gente cai nos grandes problemas da engenharia. Diminuir essa inclinação significa aumentar a vazão da fase orgânica e aumentar o consumo dos reagentes. Até que ponto isso é interessante para a gente? Vamos para o segundo exercício. De Shepper mostrou que a isoterma de equilíbrio para a extração de galho por tributifosfato pode ser expressa por concentração de galho na fase orgânica é igual a 0,115 concentração de galho na fase aquosa, onde as concentrações são dadas em gramas por litro. Em uma operação de extração por solventes em contracorrente, a vazão de orgânico utilizada é 10% maior do que a vazão da fase aquosa. Se a alimentação contém 5,2 gramas por litro de galho, determine o número de estágios necessários para extrair 99%. A fase orgânica inicial não contém nada dessa espécie de interesse. Então vamos lá, primeira coisa, plotei a minha isoterma de equilíbrio. Isso aqui é a minha isoterma de equilíbrio. Plotei ela aqui, ok? É essa linha azul. Essa é a minha isoterma de equilíbrio. Qual que é a minha reta de trabalho? A minha reta de trabalho não é A sobre O. Olhe lá no nosso primeiro exercício. Na verdade, O sobre A, né? Não vai ser O sobre A? Não, é A sobre O, pessoal. Aquele primeiro exercício está confundindo minha cabeça. Não sei por que que o elaborador da questão ele inverteu. Mas a nossa reta de equilíbrio é A sobre O.
Então, de onde que eu vou tirar essa relação? Eu tenho aqui, olha, que a extração por solvente contra corrente, nessa operação, a vazão do orgânico é 10% maior do que a vazão da fase aquosa. Então, A sobre O, se eu fizer essa minha relação aqui, A sobre O, sabendo que a vazão da fase orgânica, que é aqui de baixo, é 10% maior do que a vazão da fase aquosa, significa que eu tenho uma reta de inclinação 1,1. Foi o que eu criei aqui. Criei então uma reta de inclinação 1,1 e plotei ela aqui no meu sistema. Com essa reta plotada e sabendo qual que é a alimentação inicial, que é 5,2 gramas por litro, que é a concentração da alimentação inicial, que é 5,2 gramas por litro, eu consigo calcular o número de estágios para extrair 99% de galho. Como que eu vou fazer? Vamos lá, pouco a pouco. Vou começar aqui em 5,2 gramas por litro. Novamente, vou fazer aqui bem no olho. Em casa vocês vão fazer com mais detalhes. Ó, vou extraindo, 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 extraindo. Entrei em equilíbrio. Entrei em equilíbrio. Não dá para continuar em uma só etapa. Vou começar uma segunda etapa com a concentração bem mais baixa. Começou a segunda etapa aqui. Vou extraindo, extraindo, extraindo. O processo estabilizou de novo. Vamos ver qual é a concentração nesse caso. Vai cair aqui mais ou menos, olha, em vai dar aqui 0,05. Quanto que seria 99% disso aqui? 5,2 multiplicado por 0,01. 0,05. Aqui está mais ou menos 0,05, olha. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui certo. 1%, mais ou menos 0,05. Então, eu vou ter terminado meu processo em 2 etapas. O cálculo está certo, acredito que esteja. 0,99, 0,05. Cada um desses tracinhos aqui é 0,2. Se cada um desses tracinhos é 0,2, aqui na metade é 0,1. Então, eu vou precisar ainda de mais uma etapa para atingir o final desse processo, pessoal. Com mais uma etapa, então, aqui no caderno de vocês façam com um detalhamento um pouquinho maior, mas a gente já sabe que nessa última etapazinha aqui, eu atinjo uma eficiência maior do que 99% de galho. Então, vou precisar de pelo menos 3 etapas para atingir a eficiência desse meu processo. Essa era uma das perguntas, o número de estágios. Ok, vamos ver se era só isso. Era só isso. Pessoal, era isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado a todos vocês e até mais.